Olá a todos, estou de regresso aos vídeos da opinião. Quero ver se nestes últimos dias de dezembro de 2022 gravo uns videozitos. Tenho algum tempo, tenho alguma predisposição, não é que tenha muita, não é? A preguiça abunda e com o tempinho cinzentão que se faz hoje, mais valia estar, ou melhor, apetecia mais estar sentadinha e esparramadinha no sofá, mas pronto, quero ver se gravo alguns vídeos no finalzinho do ano. E este primeiro que eu estou a gravar e que vocês veem que é num cenário um bocadinho diferente, vocês conseguem ver assim uma parte da estante aqui do escritório que não costumam ver com tanta atenção. Estou mais junto da janela, vou ver se gravo então aqui neste cenário um bocadinho diferente este vídeo de opinião e mais um ou outro que estão na calha e que eu quero ver se consigo gravar ainda esta manhã, ou seja, e assim ter material para publicar ainda em 2022. Este primeiro vídeo de opinião, como vocês já perceberam, é sobre uma das leituras que eu estou a fazer agora em dezembro. Digo-vos já que dezembro está a ser um mês excepcional, está a trazer-me leituras muitíssimo boas, muitíssimo saborosas, aquilo que eu estava verdadeiramente a precisar depois de uns meses onde é certo que eu tive muito boas leituras, mas também tive algumas desilusões e algumas desilusões que me souberam, que tiveram aquele travo amargo que me deixaram desiludida, que eu não estava à espera que fossem desilusões. E assim sendo, este dezembro está a ser mesmo muito bom e este primeiro vídeo que eu vos trago é sobre a primeira leitura deste dezembro, a primeira leitura que eu concluí neste último mês do ano e foi uma leitura mesmo muito boa. Eu já estava à espera dela há muitos anos, porque não sei se vocês sabem, mas eu sou completamente obcecada pela Irlanda. Eu acho que quem me conhece bem já sabe desta minha obsessão. Já há muitos anos, já nem me lembro exatamente quando é que começou esta obsessão, mas já há muitos anos que eu sou completamente vidrada e louquinha pela Irlanda, apesar de nunca lá ter posto os pés. A ver se remedeio isso um dia destes, não para a reforma, como o meu marido está sempre a dizer na brincadeira, diz ele, quando nos reformarmos vamos fazer esses passeios todos que tu queres. Espero bem ir à Irlanda bem mais cedo do que a reforma, mas é verdade, nunca lá pus os pés e mesmo assim adoro aquele país, adoro aquelas paisagens lindíssimas, tenho uma vontade doida de conhecer aquela ilha de Les a Les. Tenho mesmo muita vontade, adoro aquilo tudo que eu vou sabendo sobre a Irlanda. Tudo começou, acho eu, quando eu descobri a minha banda de eleição, que são os U2. Acho que começou tudo por aí e também um bocadinho por aquilo que eu fui-me apercebendo das letras das canções dos primeiros álbuns, não é? Vocês sabem que os U2 sempre foram uma banda, um grupo muito intervencionista. E nos primeiros álbuns essa intervenção, essa mensagem passava muito pela Irlanda, não é? Pelo seu país natal, e foi um bocadinho por aí também a sonoridade, a tradição celta que passa por muita coisa que está de alguma forma relacionada connosco, sobretudo esta parte norte da Península Ibérica, tudo isso e claro, a literatura. Eu tento sempre descobrir coisas da literatura irlandesa. Sempre que eu conheço um novo autor irlandês, apaixono-me por ele. Não li de maneira nenhuma tudo que vem da Irlanda, mas é uma obsessão tentar ler o mais possível de autores irlandeses. E este em particular, ou seja, deste livro do qual eu vos trago a opinião, eu já há muitos anos que queria conhecer esta obra. Ela estava e está esgotadíssima. Nunca tive a oportunidade de a comprar. Também não existia, não existe na biblioteca da minha terrinha. E assim sendo, eu agradeço do fundo do coração às duas meninas, elas sabem quem são, não vou nomear, mas elas sabem quem são, que permitiram com que esta obra chegasse às minhas estantes e eu finalmente pudesse lê-la. É óbvio que eu falo-vos de As Cinzas de Ângela, de Frank McCourt, nesta edição da editorial Presença, que está associada à adaptação cinematográfica, da qual eu falarei no final do vídeo, mas era então esta obra que eu há muitos anos queria ler, sabia muito pouco dela, porque também quis
continuar assim. Sabia que era uma autobiografia, ou seja, sabia que era a história do próprio autor que estava aqui contada, mas pouco ou nada sabia. Sabia, obviamente, que isto iria levar-me a uma Irlanda dos meados do século XX, e sabia, quiçá, que ela iria mostrar-me uma parte da Irlanda que eu tento não me lembrar muito dela, porque é aquela parte menos cor-de-rosa, menos feliz e também mais clara, porque a parte, é certo que eu tenho uma obsessão muito grande pela Irlanda, mas sei perfeitamente que é uma ilha onde chove imenso e eu odeio a chuva, não é? Gosto muito de um dia ou outro que chova para eu ficar em casa a ler, não é? Mas, por exemplo, estes últimos meses, para mim têm sido um suplício, estar sempre a chover, e eu sei que isso acontece na Irlanda, mas tento esquecer essa parte, não é? E sabia que essa parte úmida, chuvosa, com aqueles cheiros e aquelas coisas que são habituais quando há muita umidade e uma umidade constante. Sabia que isso tudo, que é aquela parte que eu tento esquecer, sabia que ela iria estar aqui, e sabia que esta história, de certeza absoluta, que não seria uma história feliz, seria uma história triste. Sabia que isto era um dramalhão, e é verdadeiramente um dramalhão. Nós temos a história da infância, da adolescência, da juventude de Frank McCourt, ou seja, é uma história, é a história da sua vida, que começa quando ele ainda era muito pequenino, tinha mais ou menos 4 anos, e ele era o filho mais velho de uma família que vivia no limiar da pobreza, uma família muito numerosa, com muitos irmãos, ou seja, ele era o mais velho de 7 irmãos, e sabia que a história que ele nos iria contar era uma história muito triste, muito dramática. Sabia que iria encontrar aquela Irlanda que eu tento à viva força não me lembrar muito dela, uma Irlanda, como eu já disse, muito úmida, uma Irlanda muito chuvosa, mas também uma Irlanda repleta de alguns apontamentos mais negativos, uma Irlanda muito religiosa, com aquela religiosidade que eu acho que é exacerbada, uma Irlanda com comportamentos da parte dos irlandeses muito apáticos, muito afogados no álcool, muito afogados naquele ressentimento ancestral de um povo que foi durante séculos espezinhado e oprimido pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses. Sabia disso tudo, e é isso que eu encontro aqui. E encontro aqui a história desta família McCourt, uma família que une as duas partes da Irlanda e que faz logo à partida com que ela não seja muito bem vista numa das partes. Nós vamos acompanhar grande parte da história que está aqui em Limerick, que é a cidade natal da mãe de Frank McCourt. É onde ele e a família dele vão viver grande parte da sua infância, adolescência e juventude. E é uma Limerick muito pobre. Nos anos 30 e 40, uma Limerick muito pobre, muito suja, muito dependente do carvão, muito úmida, cheia de doenças, cheia de gente que pouco ou nada tem para pôr em cima da mesa, que é o caso dos McCourt. Temos tudo isso, e é óbvio que nos aperta o coração, e a mim apertou-me o coração ver crianças como o Frank e os seus irmãos a sofrerem porque não têm nada para comer, a tentar sobreviver a um inverno muito chuvoso, um inverno que faz com que uma das casas onde eles moram se inunde, e eles tenham que viver apenas no andar de cima, porque o andar de baixo está completamente alagado durante o inverno. Uma casa onde que faz parte de um lote grande de casas geminadas que não têm casa de banho, que todos eles vão à mesma casa de banho. Uma casa que está sempre fria, uma casa onde não existe quase nada, e onde a comida que aparece é quase sempre proveniente de esmola, de pedir. É verdadeiramente uma história muito triste, mas é uma história que, apesar deste lado muito dramático, muito verdadeiro, está polvilhada de apontamentos que nos levam às gargalhadas. Ou é muito engraçado ter de vez em quando situações onde este Frank
nos conta coisas mesmo muito engraçadas que acontecem, por exemplo, na primeira comunhão dele, ou então mais tarde, quando ele se apaixona. Há coisas verdadeiramente engraçadas que acontecem aqui e que fazem com que nós de vez em quando consigamos esquecer e sair deste lamaçal, desta Irlanda chuvosa, triste, miserável, muito alcoólica, muito religiosa, muito preconceituosa, muito mesquinha, e consigamos de vez em quando evadir-nos disso e percebermos que, apesar desta vida tão triste e tão cinzenta e tão infeliz, o Frank consegue de vez em quando ser uma criança feliz, e ele e os seus irmãos de vez em quando conseguem ser felizes e conseguem perceber que, pronto, que nem tudo é preto e branco, que como é que eu ia dizer, que apesar de tudo aquilo que os pais fazem de mau e que fazem com que eles sofram, também há o outro lado, há o lado das histórias que o pai conta, há o lado das coisas maravilhosas que o pai inventa, há tudo isso aqui, e há tudo isto muito, muito bem construído, muito bem urdido, por um autor que conhece melhor do que ninguém a sua própria vida e que consegue ajustar o estilo à idade do narrador, ou seja, à sua própria idade enquanto criança, enquanto adolescente e enquanto jovem. Nós vamos tendo um estilo que se adequa perfeitamente, maravilhosamente bem ao crescimento dele próprio, ou seja, ao crescimento do narrador. E foi uma das coisas que também me deixou maravilhada, porque eu encontro um Frank com 4 ou 5 anos muito inocente, muito incrédulo, que acredita em tudo aquilo que lhe dizem, que não consegue ver e não consegue pôr em questão os comportamentos dos pais, que os segue e que faz tudo aquilo que eles acham que é preciso fazer, mesmo quando essas coisas não são a melhor forma de remediar aquela vida já tão negra. E depois vamos tendo um Frank que vai crescendo e que vai questionando tudo e todos, inclusive os seus próprios pais, e o estilo vai se adequando perfeitamente a esse crescimento. Por isso é uma história maravilhosa, é uma história triste, é uma história que nos aperta o coração, é uma história que, como eu digo, de vez em quando está polvilhada por apontamentos que nos levam às gargalhadas. Há, obviamente, mais momentos para chorar do que para rir, mas é uma história que é o reflexo de uma Irlanda dos anos 30 e 40, uma Irlanda que há bem pouco tempo é independente, que ainda não conseguiu encontrar o seu caminho, que vai levar muito tempo a encontrar o seu caminho, uma Irlanda muito analfabeta, uma Irlanda muito, 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 então, ainda enraizada nessas crenças religiosas, nessas crenças de ressentimento, de preconceito, etc. É isso que nós temos aqui. E uma Irlanda que está sempre, sempre, sempre debaixo d'água. Uma Irlanda que está sempre úmida, sempre cheia de, como é que eu ia dizer, de doenças provenientes dessa umidade constante. É isso que nós temos aqui, mas temos tudo muitíssimo bem retratado, com um estilo que se adequa a um narrador que começa a narrar com 4 anos e termina a sua narração com 19. É maravilhoso o que nós temos aqui e por isso eu recomendo verdadeiramente esta leitura. Se vocês conseguirem deitar-lhe a mão através da ida a uma biblioteca, ou se vocês têm esta obra esquecida nas vossas estantes, ou se conseguem chegar a ela em e-book, ou se conseguem pedir-lhe emprestada a alguém, ou se conseguem encontrá-la em segunda mão em algum sítio, por favor, leiam-na. Se gostarem de tudo aquilo que eu vos contei até agora, leiam-na, por favor, porque vale muitíssimo, muitíssimo a pena. Arranquei dezembro com esta leitura maravilhosa, dei-lhe um 10 em 10, agradeço mais uma vez a essas duas meninas lindas que permitiram com que esta obra viesse parar cá para casa, ou cá a casa. E agora, para terminar, digo-vos que depois de ter lido a obra, vi a correspondente adaptação cinematográfica, ela está na Netflix, e acho que está maravilhosa, maravilhosa, está muito fiel ao livro. Claro que não conta, né? No filme não temos tudo o que se passa aqui, mas temos os aspectos mais importantes e faz com que nós visualizemos muito bem
A família McCord, aquela limerick sempre debaixo d'água, aquela limerick muito pobre, e eu gostei mesmo muito de complementar a leitura com a visualização do filme, gostei mesmo muito, por isso aconselho, se vocês quiserem então, a fazerem as duas coisas. Gostei muito dele, um 10 em 10, e obviamente volto a dizer que recomendo isto sem reservas. Para terminar este vídeo, peço-vos então que me digam aí em baixo se já leram esta obra e se estão de acordo com aquilo que eu disse. Eu sei que há muita gente que se junta a mim e que se sentiu muito afetada e impactada com esta leitura. Deixem ficar, por favor, aí em baixo os vossos comentários para complementar tudo aquilo que eu disse. E quem ainda não leu, se ficou interessado, digam-me por favor também se têm a obra, se conseguem deitar-lhe a mão, façam um favor a vocês mesmos. Se gostaram daquilo que eu disse, leiam a obra e porque não se vão de maneira nenhuma arrepender, ok? Um beijinho muito grande, oxalá que tenham gostado do vídeo e vemo-nos num próximo que provavelmente também será de opinião de duas leituras que eu fiz agora em dezembro. Beijinhos!